A história da vacina iniciou-se no século XVIII, quando o médico inglês Edward Jenner utilizou a vacina para prevenir a contaminação por varíola, uma doença viral extremamente grave que causava febre alta, dores de cabeça e no corpo, lesões na pele e morte. A varíola foi a primeira doença infecciosa que foi erradicada por meio da vacinação. Olá, bem-vindo ao canal Disse o Mário. Prepare-se para conhecer, descobrir e compartilhar conhecimento. A primeira vacina surgiu a partir dos estudos realizados pelo médico inglês Edward Jenner. Ele observou pessoas que se contaminaram ao ordenharem vacas por uma doença de gado e chegou à conclusão de que essas pessoas ficavam imunes à varíola. A doença, chamada de cowpox, era muito parecida com a varíola humana pela formação de pústulas, que são lesões com pus. Diante dessa observação, em 1796, Jenner inoculou o pus presente em uma lesão de uma ordenhadora que possuía a doença em um garoto de 8 anos. Ele então adquiriu a infecção de forma leve e após 10 dias estava curado. Em um outro momento, Jenner inoculou no garoto o pus de uma pessoa com varíola e o garoto nada sofreu. Surgia aí a primeira vacina. Fundamentais para o combate a doenças, ao longo da história, as vacinas ajudam a reduzir expressivamente a incidência de doenças graves como pólio, sarampo e tétano, entre várias outras. Hoje, são consideradas o tratamento com melhor custo-benefício em saúde pública. As vacinas são substâncias biológicas introduzidas nos corpos das pessoas a fim de protegê-las de doenças. Na prática, elas ativam o sistema imunológico, ensinando nosso organismo a reconhecer e combater vírus e bactérias em futuras infecções. Ao ser introduzida no corpo, a vacina estimula o sistema imunológico humano a produzir os anticorpos necessários para evitar o desenvolvimento da doença, caso a pessoa venha a ter contato com os vírus ou bactérias que são seus causadores. Os primeiros vestígios do uso de vacinas estão relacionados ao combate à varíola no século X na China, porém aplicada de forma bem diferente. Os chineses trituravam cascas de feridas provocadas pelas doenças e assopravam pó com o vírus morto sobre o rosto das pessoas. Foi em 1798 que o termo vacina surgiu pela primeira vez. A palavra vacina deriva justamente de Variolae vacinae, nome científico dado à varíola bovina. Logo, vacina quer dizer da vaca. Em 1881, quando o cientista francês Louis Pasteur começou a desenvolver a segunda geração de vacinas voltadas a combater a cólera aviária e o carbúnculo, ele sugeriu o termo para batizar sua recém-criada substância em homenagem a Jenner. A partir de então, as vacinas começaram a ser produzidas em massa e se tornaram dos principais elementos para o combate a doenças no mundo. A vacina chegou ao Brasil em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena. No Brasil, as vacinas distribuídas em postos de saúde são produzidas por laboratórios nacionais, internacionais ou por institutos especializados ligados ao poder público, como o Instituto Butantan, do governo do estado de São Paulo. As instituições enviam então os produtos às centrais de distribuição, órgãos governamentais responsáveis por embalar, armazenar na temperatura adequada e distribuí-los por todo o país. Para que uma vacina seja aplicada em um paciente, seja ela produzida aqui ou fora, ela passa por um longo processo que envolve compra, avaliação, liberação e distribuição pelo país. No Brasil, o Ministério da Saúde é o órgão responsável pela compra e distribuição de todas as unidades que serão utilizadas no sistema público de saúde.
as vacinas passam por uma avaliação feita pelo INCQS, Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, e após liberação são enviadas para os estados. É recomendado que crianças sejam vacinadas logo cedo, assim que o sistema imune estiver desenvolvido o suficiente para responder às substâncias particulares. Dependendo do tipo de vacina, é necessário tomar mais de uma dose e em diferentes etapas da vida para adquirir a imunidade completa. É assim que os governos estabelecem um calendário de vacinação que orienta os cidadãos sobre quando, como e por que vacinar seus filhos. No Brasil, esse calendário é estabelecido pelo PNI, Programa Nacional de Imunizações, criado em 1973 pelo Ministério da Saúde e, desde então, responsável por organizar a política de vacinação da população brasileira no geral. Dúvidas e medo às vacinas existem desde que as primeiras campanhas para vacinação foram organizadas. No Brasil, um episódio nesse sentido marcou a primeira campanha de vacinação lançada pelo governo federal. Foi em 1904, no Rio de Janeiro, quando o estado lançou uma campanha de vacinação obrigatória para combater a varíola. O projeto, no entanto, foi aplicado de forma autoritária, com pouca informação dada à população. Agentes sanitários invadiram casas e vacinaram pessoas à força, provocando uma grande reação popular que entrou para a história nacional como a revolta da vacina. Boa parte da população não sabia do que se tratava a substância e temia ser infectado pelo vírus da doença a partir da injeção. Críticos contemporâneos questionam a forma como as vacinas são desenvolvidas, por exemplo, ou argumentam contra a obrigatoriedade da vacinação que atacaria liberdades individuais. Há ainda a alegação de que o número excessivo de substâncias que devem ser tomadas seja prejudicial e dê origem a vírus e bactérias mais resistentes. Com a chegada de novas vacinas para imunização contra a Covid-19, diversas dúvidas têm surgido tanto sobre a vacinação quanto sobre informações desencontradas e falsas que têm circulado nas redes sociais. Mas podemos dizer que as vacinas salvam pelo menos diretamente 6 milhões de vidas todos os anos no mundo, fora as que são salvas pela imunidade coletiva provocada pela vacinação em massa. A OMS, Organização Mundial da Saúde, órgão vinculado à ONU, Organização das Nações Unidas, desempenha papel fundamental no combate a doenças no nível internacional, em particular em países subdesenvolvidos. Em 2012, a OMS aprovou o Plano de Ação Global de Vacinas, estratégia debatida e firmada pelos 194 países membros da organização, para ser implementada durante os 10 anos seguintes. Entre as metas está apresentar novas e melhores vacinas e tecnologias, fortalecer a imunização rotineira e melhorar o controle de doenças bem conhecidas. As vacinas são essenciais para blindar o organismo contra doenças que ameaçam a saúde, em todas as idades. Doenças altamente contagiosas e bastante comuns no passado, como a difteria, o tétano, a paralisia infantil, o sarampo, a cachumba e a rubéola, praticamente não existem mais no Brasil. A vacinação é muito importante. Quando chegar a sua vez de tomar a vacina da Covid-19, não pense duas vezes. Por isso, confira sua carteirinha e vá até o posto. Vacinar salva vidas.